Boa noite. Boa noite, todo mundo. Como é que estamos? Por aqui a gente tem sido levado para um movimento novo, uma nova fase, né? E nessa nova fase, Deus já tem soprado uns ventos sobre nós, não para a gente tombar, como está esse prédio, mas para que a gente prepare o caminho do Senhor de uma maneira nova, né? Mas preparar um caminho para o povo aterrando, aplainando, aterrando o caminho. Então vamos lá. Por que eu vou falar a imagem é esse prédio caindo? Porque hoje eu tive o desprazer, porém a necessidade de assistir um vídeo do tal do ex-pastor Jason. Meu Deus, esqueci o sobrenome desse moço. Esqueci. Mas ele tem chamado a Bíblia de um livro mágico, de que é um livro perigoso, né? Eu assisti um vídeo hoje, ele estava lá na Praça da Bíblia, lá em Goiânia, e ele tem ido para as ruas entrevistar as pessoas e conversar com as pessoas sobre alguns temas polêmicos. Então eu vi que esse Jason ele foi até o monte entrevistar as pessoas que iam morar no monte. Não é uma frase que eu concorde também, mas eu nem assisti porque eu falei, quando fala da palavra de Deus já me interessa um pouco mais, né? Porque ela é a mãe de todos nós, é a nossa origem, a nossa base, é o nosso alicerce. E uma criança criada sem mãe, sem disciplina, sem boas maneiras, né? Dá origem a este circo gospel que a gente procura combater enquanto tia de Bereia, entre outras atribuições que nós temos aqui. Mas existe um movimento muito forte, não é só no Brasil, de descaracterizar a Bíblia e derrubar a Bíblia e a sua importância, né? E eu assisti o que esse moço, aquele Jason, eu não sei o sobrenome dele, filha, se você puder, Ferrer, Jason Ferrer, né? Ele foi, pelo que eu entendi, eu tenho acompanhado pouco o canal dele, mas pelo que eu entendi, ele foi um pastor e hoje ele é do lado avesso, ele é avesso a Jesus Cristo, avesso à Bíblia, avesso a tudo isso, né? Eu sou avessa também a esse Deus evangélico, mas eu permaneço fiel ao Deus único, ao Deus da Bíblia, a Jesus Cristo, ao Espírito da profecia, esses três que dão testemunho no céu. O que eu derrubo é falso evangelho, é falso crente, é falso ensino que gera um falso povo de Deus. E isso está espalhado nos quatro cantos da terra. E este movimento de derrubar a Bíblia, ele vem forte, tá? Não é só no Brasil, não. No Brasil ele tem uma característica um pouquinho diferente, mas lá fora ele tem vindo bem forte. A gente tem acompanhado um pessoal que desistiu da Bíblia, da fé cristã, e agora está indo para o tarô, para explorar a sexualidade, para misticismo e etc. Que é um movimento de desconstruir a fé, acaba se construindo muito demais, assim, né? Que chamam de opressão, a fé e a Bíblia e essas coisas todas. Aqui no Brasil, a gente tem um movimento mais ecumenista, um movimento mais de apelar para o bom senso, apelar para a cabeça. Isso começou a ser introduzido há muito tempo atrás, quando nasceram os teólogos, os reformadores, que começaram a explicar para a mente carnal as coisas espirituais. E lá em 1 Coríntios, a gente tem batido muito fortemente lá de que a mente natural não compreende as coisas do espírito, porque ele parecem loucura. Então, você imagina, a gente tem, enquanto o tio de Beré aqui debatido com vocês, para que vocês estudem e meditem em 1 Coríntios, capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, que vocês vão entender direitinho ali
o que acontece com quem tenta entender a Bíblia, a palavra de Deus e as coisas espirituais com a mente carnal, a mente humana, a mente natural. Ela não compreende as coisas do espírito, porque lhe parecem loucura. Então, muita gente, assim como os Gálatas, eles começaram muito bem crendo nas escrituras, crendo no poder de Deus, crendo nas coisas como elas são, espiritualmente falando, e depois eles terminaram na carne, eles passaram da fé para a carne. E essa transição foi porque começaram a pensar com a mente humana e contextualizar a Bíblia, as Escrituras, adaptar o que nela está escrito, fazer as tais das exegeses, que eu tenho dito enquanto tia de Belém não retiro, que o pai da exegese é Satanás. Foi ele que pegou a palavra de Deus e destrinchou, contextualizou, explicou, mudou o texto, interpretou e reinterpretou uma simples ordem de Deus, que era ao pé da letra mesmo, que era no dia que você comer, você vai morrer, né? No dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer, tá? E essa única ordem que Deus tinha dado de proibição, que na verdade era uma proteção aos seus filhos, Adão e Eva, Satanás veio e contextualizou, interpretou, fez a exegese, e de repente, para Eva, o fruto ficou muito lindo. Ela que não tinha botado reparo no fruto, botou reparo não só na árvore, como no fruto, principalmente, né? E em todo o papo da serpente, ela caiu, foi enganada. E aí aconteceu tudo isso que a gente vê até hoje, embora Adão fosse o culpado, porque ele não guardou o jardim, e fora para ele que Deus disse que não era para comer da árvore. Tem gente que ataca o fruto, né? Deus foi claro quanto à árvore, é a origem, né? Então, a gente tem aqui em Devocionais dos Bíblicos, se eu não me engano, ou na playlist do podcast A Insensatos Gospels, aqui no canal, essa comparação entre o Walt Disney, tem até a Branca de Neve na capa, se vocês puderem assistir, vai falar sobre isso, sobre que o problema não é a maçã, né? Nunca foi a maçã. O problema é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que ela traria para o ser humano? Quando a gente prova de Deus e depende de Deus, Deus vai dizer se você está nu, se você não está, se você está titicado, se você não está, se você está certo, se você está errado, se teu sentimento está correto, se não está. Nós dependemos de Deus para que Ele nos diga como estão as coisas, porque Ele é que vê as coisas como são. Mas quando eu, como pessoa física, como carne, prefiro experimentar por mim mesmo, ter a minha própria opinião, ser independente de Deus, e como da árvore do conhecimento, né? Conhecimento é de experimentar por mim mesmo se é bom ou mal. Eu não dependo mais de Deus, eu rejeito a Deus, eu rejeito a sua palavra, eu rejeito a sua vontade, e por mim mesma eu vou experimentar se é de Deus ou não, se é bom ou não para mim, eu vou experimentar. A questão é que, às vezes, o fruto disso começa a aparecer gerações à frente, terceira, quarta gerações, né? Se você tiver conseguir lembrar comigo aqui a história de Abraão, Abraão foi o pai da fé, creu em Deus, ele foi imputado por justiça, o fato dele sair da terra, da parentela, sem ver nada, maravilhoso, lindo, incrível, mas ele teve medo quando ele desceu para o Egito, por causa da fome. Ele teve medo que ele fosse morto para ficarem com a sua esposa, Sara, porque ela era muito bonita. Não sei se só aos olhos dele, não, porque realmente ela atraía as atenções dos homens. Foi assim com o rei Abimeleque, foi assim com o faraó, né? Então, Abraão, por medo, o pai da fé teve medo e disse, deu um jeitinho na Sara, fala que você é minha irmã, porque de fato é minha irmã, tá? Não vou explicar a paródia que você não é minha mulher, fala que você é minha irmã e tá bom, vamos pela metade.
E é como sempre eu costumo dizer aqui enquanto tia de Bereia, uma meia-verdade sempre produzirá uma mentira inteira. E aí Faraó possuiu Sara, diferente do rei Abimeleque lá, ou Amaleque. Lê para mim, filha, qual dos dois, que eu já estou trocando, chamando papagaio de meu louro já, trocando 6 por meia dúzia. Mas esse é o diferente do outro rei, que Deus advertiu antes que ele tivesse contato físico com Sara, se tornasse uma só carne com Sara, possuísse, no caso, como diz a Bíblia, mas ter relações com Sara. O que Abraão fez? Abraão mentiu para o Egito, para o faraó. Faraó possuiu Sara. E por causa disso, porque Faraó se fez um com Sara, Sara se fez um com Faraó, depois veio ali Agar, que era egípcia, e aí Abraão teve um filho com a escrava, com a egípcia, e aí veio a confusão toda, mas Deus colocou um profundo sono sobre Abraão e falou: você, a sua descendência vai ser escrava por 400 anos. Por quê? Porque, embora Abraão não tivesse visto, ele teve só um probleminha ali pequeno, saiu rico dali e tal, nossas consequências vão para a terceira e quarta gerações. E isso a Bíblia é muito clara, né? Que Deus visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Ai, tia de Bereia, você é tão Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento diz que Jesus levou sobre si a maldição da lei, mas não o cumprimento da lei. E se eu e você continuarmos deliberadamente em pecado, o sacrifício não é mais válido para mim e para você. Não tem mais nada que Jesus possa fazer. Você pisa no sangue da graça, no sangue da aliança, no sangue de Jesus, despreza o sacrifício e aí você fica debaixo da ira. Isso é Novo Testamento completo, tá bom? Então, o que acontece com pessoas que querem derrubar a Bíblia, que querem sucumbir à Bíblia, que querem tirar o valor da Bíblia, a eficácia da Bíblia, a validade de toda a Escritura? O que acontece com essas pessoas? Elas não entendem o que ali está escrito, elas pegam alguns textos fora de contexto, como esse Jason fez, esse Jason Ferrer, foi entrevistar umas pessoas na Praça da Bíblia, deu uns trechos para elas lerem, de que Deus mata a criancinha, de que... tem que pôr 18 mais, isso aí. De que Deus como que se diz? Carnificida, deixa eu pegar aqui que eu vou colocar aqui nesse vídeo que eu tive o desprazer, porém a necessidade de assistir hoje, tá bom? Como eu disse para vocês, a gente lida com esse movimento lá fora de desconstrução da fé, e aqui no Brasil ele tem outras peculiaridades aí de Jason, Caio Fábio, Ed René Kivitz, Ariovaldo Ramos, essa turma aí do barulho, tá? Então vamos lá. A Bíblia, segundo Jason Ferrer, a Bíblia é repulsiva, é uma vergonha. Segundo Jason, é o livro mais sangrento do mundo, deve ser tirado de circulação, e ele e os seus seguidores chamam a Bíblia, costumam se referir à Bíblia como um livro mágico. E segundo Jason, Deus ou a Bíblia fortalecem o incesto, preconceito, homofobia, canibalismo, submissão total da mulher, escravidão, assassinato, pena de morte a pessoas de outras religiões. Então, segundo Jason, a Bíblia tem que ser tirada de circulação. Então, eu disse para ele ler Pequeno Príncipe, se ele acha mais bonito, para ele ler outros livros de Paulo Coelho, né? E eu levei uma informação muito importante para esse moço, Jason Ferrer, que Papai Noel realmente não existe, né? Então, que no mundo de unicórnios muito lindos, eu sinto muito dizer para ele que Papai Noel não existe, e eu talvez tenha ofendido alguma princesa da Disney que ele goste, mas era meu dever. Ora, o mundo é mau. Satanás não está de brincadeira. Caim foi o primeiro homicida. O homem pecou.
No Antigo Testamento, não tinha transformação de ninguém. Você pode ver os maiores reis da Bíblia, como o rei Davi, não foi essa Coca-Cola toda. Um homem segundo o coração de Deus cometeu atrocidades. E por isso a Bíblia é um livro sangrento? Porque ela relata a verdade. Eu queria ver a biblioteca desse moço, os filmes que ele assiste, para ver do que ele tem se alimentado. A Bíblia não é um livro sangrento, a Bíblia é um livro de realidades, e tudo que ali está escrito para nosso ensino foi escrito. Eu queria falar sobre incesto. A Bíblia não fala, não promove o incesto. A Bíblia fala de incesto, por exemplo, no caso de Ló, que as filhas já estavam corrompidas por Sodoma e Gomorra e viram que o seu pai estava velho e que não sobrou ninguém para elas, porque elas acompanhavam os namorados, os maridos não as quiseram, não as acompanharam para fora de Sodoma e Gomorra, foram destruídas. Elas embriagaram o próprio pai. A Bíblia relata, não é que a Bíblia faz apologia a isso, a Bíblia relata as histórias para o nosso ensino foram escritas. Então, elas embebedaram o próprio pai e geraram filhos do próprio pai, que são os moabitas e os amonitas, que Deus depois proíbe lá em Deuteronômio que eles entrem na Assembleia Solene em todas as gerações, porém, como Deus é bondoso e não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta do seu caminho, mesmo Deus tendo proibido que um moabita, uma amonita, lá entrasse na Assembleia por todas as gerações, Ruth entrou na genealogia de Jesus. Ruth, moabita, largou os seus deuses, largou o seu povo, se uniu a Noemi, a sua sogra. E ela era uma moabita. E ela se uniu à sua sogra, falou para a sua sogra: eu renuncio aos meus deuses, eu quero o seu Deus, o seu povo vai ser meu povo, seu Deus vai ser o meu Deus, e eu não vou te largar, Noemi. E por causa disso, ela foi debaixo da aliança para o lugar onde Deus estava. E o Senhor mudou a sorte daquela moabita. E ela veio a ser a avó, bisavó de Davi, do rei Davi, porque ela se casou com Boaz, a moabita se casou com Boaz, e ela entrou ali na genealogia. Então, se você parar para pensar, veio Ruth com Boaz, eles geraram Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Então, essa questão do incesto é um relato e não uma apologia. Preconceito. A Bíblia é um livro de preconceitos? Depende de quem lê. Depende de quem lê. Por exemplo, quiser continuar comendo açúcar, mas for diabética, eu vou ser repreendida por um médico toda vez, dizendo: você é diabética, você não pode comer açúcar. E aí eu vou continuar insistindo, eu vou falar que o médico é um preconceituoso, que não gosta de diabéticos. E está com preconceito contra diabéticos e proíbe diabéticos de comerem doce. E ficam tacando o pecado na cara do diabético. É um médico preconceituoso. Eu vou continuar comendo meu açúcar. E aí o diabético continua comendo seu açúcar, não se cuida, não toma sua insulina, o que vai acontecer com ele? Os seus membros inferiores, as pontas, vão começar a ser amputados, ele vai ter muitos problemas de saúde. Então, a Bíblia não é um livro de preconceito, ela é um livro de preceitos. Ok? Não há emendas na Constituição do céu, não tem emenda. É uma lei para todo mundo.
não tem exceção, não tem emenda, só tem exceção para quem se arrepende. Deus é coração mole. Ele decreta, como decretou no caso de Ezequias, põe o rei, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, cara. O profeta deu o recado, saiu. O rei Ezequias virou para a parede, chorou muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. E no meio do pátio, Deus mandou o profeta voltar lá, volta lá. E fala que eu vou acrescentar 15 anos para ele e ainda vou dar vitória contra o reino que é inimigo dele. Eu já vi Deus mudar de ideia a meu próprio respeito por arrependimento. Por quê? Porque o que Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem. Mas a Bíblia não é um livro de preconceito, ela é um livro de preceitos. É uma só fé, um só Senhor, uma só cabeça, uma só lei, uma só língua. Não tem vários caminhos, não tem várias verdades, não tem várias emendas, não tem anexos, não vai incluindo, não. Isso Deus fez lá em Levítico, um monte de coisa, com aquela série de 600 mandamentos. Deus é muito claro em Ezequiel 20, por que Deus fez aquilo? Além dos 10 mandamentos. Como as pessoas não obedeciam nem os 10 mandamentos e nem guardavam o mínimo do sábado para próprio benefício, para descansarem, para os animais poderem descansar também, para os escravos poderem descansar, e eu quero falar de escravos também, tá bom? Está aqui num dos itens. Para todo mundo poder descansar, o descanso não é uma lei obrigatória de um povo que não tem o que fazer, que guarda o sábado porque é religioso, que é imbecil. Não. Se você não para um dia para descansar, se você não dá descanso para a sua serva, se você não dá folga, você já pensou trabalhar sem folga? Já pensou, porque muita gente que está me ouvindo vai fazer isso. Não só hoje, como durante todas as gerações. Por quê? Porque está viciado em trabalho, está viciado em fazer. Não é mais ser humano, agora é fazer humano, é produzir humano. Não, nós somos seres humanos. E o descanso não foi feito para outra coisa, a não ser para o nosso benefício. Então, tem que ter um dia, como lei, senão a gente não para, um dia do descanso, em que você vai descansar de todas as tuas obras, quer sejam boas ou más, vai entregar ao Senhor tudo que você fez, vai entrar naquele descanso, como Jesus naquele sábado, que nada aconteceu, para que o Senhor possa fazer de crescer, para que a terra descanse, para que as pessoas ao seu redor descansem. Você não vai ter obrigação aquele dia, você vai preparar todas as coisas um dia antes e você vai descansar. Quebra o preceito do descanso, você vai ter problemas emocionais, mentais, vai perder contratos, não vai ter concentração, vai estar sempre irritado. Por quê? Porque quebrou um preceito. Então, a Bíblia não é um livro de preconceitos, ela é um livro de preceitos, tá bom? A Bíblia é homofóbica. A Bíblia é homofóbica. Deixa eu ver se a Bíblia é homofóbica. Se eu criar algo, eu sou criadora. Se eu pegar uma criação minha e uma criação minha desvirtuar, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir minha criação, porque a criação é minha. Eu criei, eu tenho poder sobre ela. Se você criou uma engenhoca para fazer X coisa e as pessoas deturpam o uso da sua engenhoca e depois começam a pôr defeito na sua criação, o que você vai fazer? Deus é um Deus de propósitos, queridos. Não é bagunça, não é anarquia. Tudo pode, cheio de emenda, cada um faz o que quer. Isso é Sodoma, isso é Gomorra, é para onde nós estamos indo com pessoas como vocês. Canibalismo, onde tem canibalismo na Bíblia? O único canibalismo que eu pessoalmente encontrei na Bíblia foi a história de Saul, que criou um jejum inútil em um período de guerra, que nem o próprio filho dele, o Jonatas, sabia disso, porque estava em outra peleja lá, fazendo umas coisas sozinho, que não é o caso, mas o Saul promoveu numa guerra super difícil, ele inventou de jejuar. E os homens estavam tão fracos, tão mal, que quando viram que o filho de Saul, o Jonatas, tinha botado lá
mel na boca e recuperou o ânimo, todo mundo quis matar, Saul quis matar, mas ele nem sabia que tinha sido promovido o jejum pelo pai, né, por Saul. E as pessoas estavam tão mal na guerra, porque esse jejum foi idiota, foi um jejum carnal, que tem gente que quer ser espiritual na hora errada, aí faz jejum na hora errada, né? Na hora de batalhar, de estar forte para a batalha, vai jejuar. É umas coisas estranhas. Mas ele fez isso porque ele era carnal, já estava longe de Deus fazia tempo. E os homens comeram os animais antes de estarem cozidos, de tanta fome que eles tiveram, então eles comeram até com sangue, que Deus proíbe comer o sangue, porque o sangue é a vida, né? Então, essa é a única história. Se tiver outra, manda aí. Submissão total da mulher. Outra coisa que eu quero falar, porque eu tenho propriedade nesse assunto, quando acusam a Bíblia de ser um livro machista e um livro de submissão total da mulher. A mulher foi feita para ser protegida. O que é isso, proteção total da mulher? Significa que é o marido que vai para frente e deixa a mulher em segurança. O marido é o cabeça, ele decide, sobre ele está a responsabilidade. Tanto que lá no jardim, a responsabilidade de guardar o jardim não era de Eva, era de Adão. Por isso que o pecado foi atribuído a Adão, porque Eva não tinha sido tirada da costela de Adão ainda, quando Deus falou que não podia comer o fruto do conhecimento do bem e do mal lá, da árvore e tal. Desculpa, da árvore. E Adão não guardou o jardim, a serpente entrou e deu toda aquela confusão. A mulher em submissão, ela só se submete também ao camarada que a ama, senão ela tem que fazer como Abigail. Eu tenho propriedade de falar, porque eu venho de contexto de violência doméstica, e isso tem que ser quebrado desde os primórdios. Porque se prega uma anulação da mulher. Não é anulação. A mulher tem que ficar calada na igreja para não gerar confusão. Às vezes o marido da mulher está pregando e a mulher tem dúvida, vai questionar o marido no meio da congregação, na reunião. E Paulo diz, não fale nada na igreja, deixa o homem falar, filha. Não tumultua. Tem dúvida, tira a dúvida com seu marido em casa. Não fica tumultuando a reunião. Por quê? Porque tinha mulher sem noção. Só por isso. Só por isso. Aí eu não permito que ela exerça autoridade de homem. Claro que não, eu nem quero. Eu não quero ser cabeça. Eu também não sou pescoço. Não existe isso que o homem é cabeça e a mulher é pescoço. Onde é que está escrito isso? Não, a mulher tem que ser protegida. E o marido deve dar a sua vida pela sua mulher, como Cristo deu a vida para santificar e apresentar a sua esposa, a sua mulher, a igreja, a igreja de Jesus, que não é o templo, tá bom? A igreja é outra coisa, é outro barato, outro nível, é outra coisa. O homem deve dar a sua vida pela mulher e a mulher entra debaixo dessa proteção. Por quê? Porque ela sabe que o homem está em contato com Deus, ele vai trazer a informação, ele vai guardar a sua casa. A sua mulher estará protegida debaixo das suas ordens. E se der qualquer problema, o BO está com ele e com Deus. Porque se esse camarada não tratar a sua mulher como um vaso mais frágil, mais delicado, e não a protegê-la como a si mesmo, as orações desse camarada serão impedidas. E aí a mulher faz como fez Abigail. Abigail é uma mulher sábia, sensata e prudente, que seu marido Nabal era um louco e deu uma ordem horrorosa para ninguém dar comida para Davi, porque ele não conhecia Davi nem seus homens. E Davi estava respirando ódio, porque uma coisa é você jejuar para crucificar a carne, outra coisa é você passar fome que aflora a sua carne. Desculpa que falhou aqui, mas já está voltando. Então, não existe
a Bíblia, a submissão total da mulher. Sara, vai falar para a gente ficar calado, igual a Sara ficou. Sara foi muito quietinha, né, pessoal? Dá uma olhadinha. Ela chamava ele de senhor. Ela tinha só respeito, tratava com respeito e reverência. Porém, Sara deu seus pitacos em Abraão e teve uma hora que Deus falou: escuta a sua mulher. Abraão, bota fora a escrava e o filho dela. Eu vou fazer deles uma grande nação. De Ismael uma grande nação. Mas a minha promessa é com Isaac. Então, escute a sua mulher. Mas você escutou a primeira vez, não vai ouvir a segunda, por quê? Então, a gente tem que um texto só, por isso que a gente tem esse projeto, enquanto tia de Bereia, para toda a Escritura. A Escritura em sua totalidade é a palavra de Deus. Trechos isolados, fragmentos da Escritura, não é a palavra de Deus e não é base de doutrina. Mas a Escritura, todos os textos têm que ser lidos em sua totalidade, em seu propósito, e o Espírito da profecia deve revelar isso para nós. Outra coisa que ele fala, a escravidão. E a Bíblia é um livro cheio de escravidão. Que tipo de escravidão? Porque o que era chamado de escravidão, o cara tinha liberdade de sair em 50 anos. Ele saía sozinho. Né? Tudo que ele conquistou era do patrão, mas ele saía sozinho. O escravo tinha o sábado. Era uma relação de trabalho. Tinha o trabalho assalariado, tinha o trabalho de escravo, que muitos deles queriam ficar, não iam embora, eram marcados depois. Tinha o jubileu, que eles podiam passar de ser escravos. Então, vamos ler com entendimento. Sabe o que está acontecendo aqui na Bíblia, com de assassinato, de pena de morte a pessoas de outras religiões? É que é o seguinte: se você se reunir, ficar ouvindo muito falácia desses caras, sua fé se corrompe. Então, bota fora. Antigamente, você tinha no Antigo Testamento, você tinha que ensinar. Depois de Jesus, quem morre somos nós que falamos a verdade. É o contrário, mudou. Então, as escrituras estão sendo interpretadas por Xuxa, Ed René Kivitz, Caio Fábio, esse Jason Ferrer, que eu não conhecia há pouco tempo, estou tentando maratonar os vídeos dele para entender um pouquinho melhor, porque a gente está combatendo esse movimento lá fora, eu queria entender um pouquinho o que ele tem a dizer sobre isso. Ele já conhece o pastor, então é legal saber onde é que desvirtuou. Vamos falar sobre a operação do erro. Como é que funciona esses camaradas aqui, em que Judas aborda muito bem estes, porém, quanto a tudo que não entendem de fama. Então, Jason Ferrer, Xuxa, Caio Fábio, Ed René, essa galera toda, os cristãos progressistas, Leonardo Gonçalves, companheiro limitado, o que acontece? Eles falam de coisas que eles não entendem, eles difamam. Por quê? Porque a mente carnal não vai entender as coisas espirituais. Então, leiam 1 Coríntios 1, 2 e 3. Mas essas pessoas fazem o quê? Eles difamam tudo aquilo que eles entendem. Eles pegam o texto da Bíblia, Deus mandou matar a criancinha. Que Deus mal. Se você soubesse que seu filho seria o Hitler, você faria o quê com ele? E adiantar você prender numa torre? Pergunto a vocês. Você não tem coragem nem de corrigir teu próprio filho? Deus é radical, meus irmãos. Sabe por quê? Porque assim ou é não. Fica se depende para lá e para cá, ninguém sabe o caminho. Fica toda essa gente. Essas pessoas difamam o que eles não entendem. Porque eles perderam o todo da escritura e pegaram trechos isolados, tentando fazer disso pedras fundamentais para a construção de fé.
e são só fragmentos. Então, não encaixa, machuca. Sabe aquela pedrinha, aquele caquinho que machuca? Então, é isso que eles fazem. Então, quanto a tudo que não entendem, difamam. Contra tudo que compreendem somente com a mente carnal ou por instinto natural, como brutos sem razão, até nas coisas que está querendo fazer o quê? Neste movimento do anticristo aqui. O anticristo tem que sentar. Ai, eu tô vendo que tá tendo aquele Lamartine Pozella, que eu espero que Deus tire o microfone da mão do artista do Lamartine Pozella. Ai, o mundo tá acabando, hein? Tá tendo guerra, Jesus tá voltando. Ai, Jesus falou, cara, quando tiver guerra, nem se preocupa, porque nem é o começo das dores ainda. Nem conta esse sinal. Eu nem conto. Começou guerra, rumor de guerra, fome, peste, Covid. Fala, ih, o mundo está acabando, hein? Jesus está voltando, acho que volta esse ano. Não, acho que volta a geração. Larga a mão de ser idiota. Jesus falou, gente, quando você vê essas coisas acontecer, é necessário que aconteça, mas é princípio de dor. O pega para capar vai começar quando vocês começarem a ser expulsos das sinagogas por falar a verdade, quando começarem a odiar vocês por amor ao meu nome, quando o abominável se sentar num lugar que não é dele, aquele que Daniel falou que ninguém entenda, aí você fica de zóio. Até lá, filho. Entre um sinal e outro pode demorar 1000 anos, pode demorar um dia, uns segundos, você não sabe. A gente tem que viver de lâmpada acesa, veste limpa, com óleo na cabeça, filho. E esperar Jesus voltar, porque nem ele sabe a hora de voltar. Foi o Pai que determinou. E sabe o que está acontecendo? Deus está sentado no trono. Jesus está sentado à sua direita, glorificado e exaltado para sempre seja o seu nome. Amém? E Deus está colocando cada inimigo do seu filho debaixo dos pés dele. Se você está na videira e não frutificou a vida de Cristo em você, porque você está conectado à videira, você tem que frutificar a vida de Cristo em você. Tem que pegar o que é da videira e produzir uva, né? Se você não está produzindo, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser cortado. E vai ser deixado de lado para secar. E no último dia vai ser lançado no inferno. Então, este evangelho que quer derrubar a Bíblia, desse moço Jason aí de todo mundo, tá batido. Mas já é um espírito que da apostasia desde antes. Satanás faz isso com a Bíblia, mas muito antes do ser mundo. A gente tem um podcast aqui do Ó Insensatos Gospels. A gente tem um podcast aí, Insensatos Gospels, que a gente fala sobre isso. Então, essa operação do erro, ela é o quê? Ela é a apostasia, que é o engano da injustiça, para que creiam na mentira. E assim as pessoas ficam apegadas à sua iniquidade, não creiam na verdade, não sejam libertos pela verdade e continuem lá condenados à vida. É isso que está acontecendo com esse movimento que não é só no Brasil, no mundo todo. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não fala, a gente não está desprezando a sabedoria, desprezando a Bíblia. Então, vamos ver quem é a Bíblia já, então. Colossenses diz assim, 2 de 1 a 4. Paulo falando com primeiros laodicenses, tá bom? Que eu tenho muita curiosidade em achar essa carta a Laodiceia aí, que é minha filha que pontuou muito bem, que Paulo menciona no livro de Colossenses. Vamos lá. Gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não viram-me face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha só, toda a riqueza da forte convicção do entendimento,
para que compreendam plenamente o mistério de Deus. Cristo, o mistério de Deus é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Esse Jason Ferrer, nem em Cristo ele acredita, né? Ele quer documentos. Eu também pedi uma outra live, documento do tataravô do tataravô do tataravô do bisavô do vô do tataravô dele. Assim eu digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Gente, são dois pontos. Ou fica esse raciocínio de sabedoria humana, que a tia já falou 1000 vezes aqui, sobre 1 Coríntios 1, 2 e 3, ok? Que a mente humana não compreende as coisas do espírito, e não adianta você falar de sabedoria humana para entender coisa espiritual, não tem jeito, são opostos entre si, não vai dar certo. Não tem como. Isso é falácia. Não tem como. E aí gera essa confusão para destronar a Bíblia. A Bíblia Sagrada e a Bíblia selada. O que essas pessoas têm é a Bíblia selada. O que é uma Bíblia selada? A Bíblia Sagrada é um livro de revelação do Espírito e foi escrita para ensino, para instruir em justiça, para a gente não ser nada deficiente, preparado para toda boa obra, para a gente adquirir consolo, não só para a gente ler e meditar nela, mas mergulhar nela para que ela nos leia. E tem a Bíblia selada, que é o que aconteceu com essas pessoas, com Xuxa, Caio Fábio, de Renê, com esse moço Jason, né? Ela está selada, ele não pode ler. Para ele é um livro sangrento, um livro de história horroroso, mas então não assiste Netflix, sai do lugar. Como é que quer que eu proibir a Bíblia, então? Né? Proíbe todos os livros, proíbe, sei lá, o Cortiço, que é obrigatório ler nas escolas, eu li na escola, né? Todos os bons da Academia Brasileira de Letras escreveram livros que têm cenas que o ligar não, né? Como é que a gente consegue? Vai pegar Pequeno Príncipe, aquela cobra lá e tal. É meio perturbador. Ler Poliana, que também tem um monte de história ruim no livro da Poliana. A Disney também é ruim, que come a maçã envenenada. Ai, meu Deus! Então, não pode assistir da Disney, não pode assistir Marvel, que é sangrento, não pode assistir nada. Mas por que pega pilha com a Bíblia? Porque a Bíblia é mais que um livro. Então, tem a Bíblia Sagrada de um lado e a Bíblia selada, está fechada para eles. O entendimento não alcança, porque a mente já está corrompida. Nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pronto, é por isso que a Bíblia deles está selada. Então, eles acham que é um livro sangrento, que é um livro homofóbico, que é um livro misógino, que é um livro que tem que ser proibido, tem que ser retirado de circulação, como se Jason falou hoje, que é um absurdo. Então, manda ele tirar de circulação a Netflix inteira, filmes da Marvel, da Disney, um monte de coisa. Como assim, gente? Que planeta ele vive? Deus não pode falar que uma pessoa é má e tem que se arrepender, porque senão ela vai para o fogo eterno. Isso é verdade. E acabou. De verdade só liberta quem é a verdade, não vem para a luz, acha loucura, como diz o texto de 1 Coríntios 1, 2 e 3. A mente natural acha as coisas espirituais uma loucura, não concebem, acha ridículo. E é o que Jesus disse, parafraseando lá o que tinha sido dito pelo profeta Isaías, que os olhos do entendimento foram cegados, o coração se tornou endurecido, a mente também embrutecida, né? Para que não com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, por que lá no Apocalipse, às vezes é dito o quê?
para as igrejas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque tem gente que não tem mais ouvido para ouvir, que já foi cegado o ouvido, que já foi no coração, que já não consegue mais. E aqui o texto de Judas, né? Estes, porém, quanto a tudo que não entendem de fama, quanto a tudo que compreendem por instinto natural como bruto sem razão, até nessas coisas. E Pedro vai dizer o quê? Lá em 2 Pedro 3. Falando disso, como em todas as suas epístolas, aqui Pedro está citando o apóstolo Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem. Então, torce a graça de Deus. Paulo está falando sobre a graça de Deus. No meio do caminho, pega isso. A lei não é mais válida. Não, Paulo diz em Romanos 7 que a lei é boa, o mandamento é justo, santo e bom, que a lei é santa, mas ele foi concebido em pecado, que nele habita uma lei perfeita, dentro dele ele quer fazer a vontade de Deus, mas os membros dele não fazem a vontade que ele quer, tem outra lei, e é essa briga da lei do Espírito da vida com a lei do pecado e da morte, fica essa confusão. Então, a lei, ela foi feita para ser obedecida, mas parece que tem que ter poder de filho, filho de Deus. Jesus permaneceu no amor de Deus, obedecendo aos mandamentos. Em João 15, 10, Jesus é claro, e ele é filho. Ele aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Jesus, ele é filho. Ele declarou no Getsemane: orem e vigiem para que vocês não entrem em tentação. Por quê? Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, cuidado, se o seu espírito não dominar a sua carne, você vai cair. O Filho de Deus disse isso lá no Getsemane, né? Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, já sabendo isso desde a época de Pedro, desde a época de Paulo, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sereis vamos ler de novo. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém? Crescer na graça é na capacidade de vencer o pecado. Graça não é estado da princesa da Disney que vive flutuando. Graça é o combo indivisível com verdade que Jesus trouxe aqui. A lei foi dada por Moisés, que foi dada por lado de fora, nas tábuas de pedra. Porém, Jesus veio com graça e verdade, trazer graça e verdade para quê? Para dizer para você, meu filho, enquanto Moisés falou não matarás, não adulterarás, eu digo para você, se você odiar, você já é assassino. Se você olhar para desejo impuro, mesmo não tendo ido para a cama com essa pessoa, você já adulterou. Então, resolve teu coração, amigão. Vamos descer, vamos aprofundar, vamos ganhar um novo coração. Para Deus poder escrever as suas leis, como está em Jeremias e em Ezequiel, profetizado, que nós teríamos um novo coração, que Deus tiraria nesse novo nascimento o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Colocaria suas leis no nosso interior, né? Nos daria um espírito para que a gente pudesse obedecer. Esse é o milagre do novo nascimento e é o poder de ser transformado em filho de Deus. Aqui está o porquê desse texto de Isaías, né, que é a Bíblia selada. Por que a tia de Bereia aqui está fazendo a comparação entre a Bíblia sagrada e a Bíblia selada? A Bíblia sagrada é poder de Deus, é revelação, sim. Ela é um livro que não conta histórias, somente histórias, mas ela também conta quem Deus é, o que ele espera de um povo, do seu povo, que hoje nós gentios, que não éramos povo, na cruz de Cristo fomos feito povo, né? Juntamente com aqueles que eram os eleitos, os judeus, eleitos para serem exemplos de um povo, de como Deus age com o seu povo, de o que espera de um povo. Então, hoje a gente foi unido na cruz como um só povo,
Deus só tem um povo, gentios e judeus, todo aquele que nele crê é transformado em um único povo. Mas esse povo que começou a entrar pelo caminho da teologia, deve ter estudado muita teologia, muito livro, muita falácia, pregou muito com sabedoria humana, passou a tentar entender Deus e as coisas espirituais com a mente carnal e gerou a confusão, caíram. Satanás também era muito legal até que se achou iniquidade nele. E aí, com o seu somebody love, com o seu papo, o seu comércio, a sua troca de influências, né? Ele fez lá, corrompeu 1/3 dos anjos para acreditarem nele. E acreditando nele, esse 1/3 dos anjos se pôs a lutar pelo reino de Satanás, pelo que Satanás acreditava, e se tornaram os demônios. Então, nós temos 2/3 ainda à nossa disposição nas regiões celestiais, mas Satanás tem 1/3 aí com ele. Então, por que a Bíblia sagrada para alguns é Bíblia selada, Bíblia fechada? Não conseguem entender. Por quê? Porque o Senhor derramou sobre eles. Maravilhai-vos, folgai, clamai, bêbados estão não de vinho, eles andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Então, todos esses videntes estão vendados, num espírito de profundo sono, de olhos fechados. Vendou os profetas. O profeta faz o quê? Ele leva o povo de volta a Deus, ele mostra o pecado e o caminho do arrependimento, e a misericórdia de Deus e a bondade para quem se arrepende, e também mostra que aqueles que se endurecerem e não se arrependerem, não aproveitarem as oportunidades, experimentaram o juízo. Isso faz o profeta. E eles estão vendados, pregando um amor sem compromisso, pregando uma graça sem sacrifício, sem santificação, e aí é confusão na certa. Então, a Bíblia Sagrada, que para eles era sagrada, hoje é uma Bíblia selada. Eles não podem, não conseguem mais ler e entender. Por isso, toda a visão, dizem eles. Deus diz a eles, vos é como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro que não sabe ler, dizendo, lê isso, eu te peço, ele dirá, eu não sei ler. Por quê? Perdeu o espírito da profecia, fez da Bíblia um livro de técnicas humanas, virou coach, virou texto sem contexto, aí tentou explicar com sabedoria humana, porque assim diz Calvino, assim diz Beltrano, assim diz Wesley, assim diz John MacArthur, assim diz fulano de tal, assim diz não sei o quê, misturou tudo e saiu do prumo, saiu da originalidade, que é o espírito da profecia, que inspirou as escrituras e quem revela para nós o que nela está dito a cada instante, né? A Bíblia é um livro da gente ler e meditar a tal ponto que a gente mergulhe, entre dentro dela, até que ela nos leia e ela nos entenda e ela nos transfira para o nosso pecado, nos mostra o nosso pecado, o caminho de arrependimento e de restauração. É para isso. Porque o Senhor disse que esse povo se aproxima de mim com a sua boca. Então, esse negócio de ter os olhos vendados para a palavra de Deus, de não conseguir mais entender as escrituras, de não conseguir mais compreender as coisas espirituais porque estão fechadas, são loucura, isso daí vem de gente que se aproximou de Deus com os lábios. Começou a se exaltar, tinha um coração puro, como eram eles, um era pastor, o outro era também, começaram bem, como lá em Gálatas, mas depois começaram no espírito e terminaram na carne. Hoje eles são carnais, explicam o amor de forma carnal, explicam Deus de forma carnal, né? Não compreendem mais as coisas do espírito que parecem loucura, parece que a gente que está falando coisa doida, igual aconteceu com Estevão. Estevão só fez citar as escrituras do começo ao fim, até aquele momento, até Jesus ser glorificado e tudo, e as pessoas, os doutores da lei, não conseguiram ouvir, tampavam os ouvidos, gritavam, rangiam os dentes e acabaram por apedrejar Estevão. Por quê? Essas pessoas não aguentam a simples exposição de toda a escritura, do raciocínio completo da escritura. Elas não aguentam ouvir. Então, elas apedrejam, elas fecham os ouvidos, Eu fui expulsa de uma outra sinagoga esses dias, a sinagoga do Ed.
Uma vez, o que você está fazendo aqui? Só porque eu fiz o que Estevão fez, eu fiz essa exposição de toda a Escritura, porque diz que a igreja é o lugar dos perdoados. Eu disse que não, é do lugar dos santificados, né? Daqueles que venceram o pecado e caminham vitoriosamente contra as portas do inferno, ao invés de fazer amizade com elas, né? Não são amigos das portas do inferno, eles caminham contra para invadir, arrancar o que está lá e derrubar aquela porta e avançar até os confins da terra, pregando o verdadeiro evangelho e então virá o fim a todas as nações, né? Pregando o verdadeiro evangelho a todas as nações. Então, esse negócio de Bíblia selada, de pessoas que não entendem mais as coisas, que parecem loucura, que a Bíblia parece loucura, parece um livro sangrento, parece um livro de não sei o quê, de misoginia, machismo, né? As pessoas que perderam de vista o espiritual, porque começaram no carnal, no mental, com a sabedoria humana, com a mente humana, com a sabedoria desse mundo, eles começaram a se aproximar de Deus com os lábios, é um castigo. Deus manda um espírito de profundo sono, para que eles não entendam mais as Escrituras, não tenham mais ouvido para ouvir, não tenham mais coração para arrepender. Isso já está debaixo de juízo. Jesus disse que isso é os cegos que não viam passam a ver, e quem via deixa de ver, porque isso é juízo de Deus. Para pessoas que começaram a se aproximar de Deus com os lábios, honrando a Deus de lábios, mas o coração longe de Deus, e o temor com Deus só consistindo em mandamentos de homens, e que foi instruído muito longe dos mandamentos de Deus e de Cristo e do Espírito. Isso já é juízo. Quando a pessoa não entende mais a Bíblia, não tem mais temor e reverência por ela já está debaixo de juízo, porque em determinado momento, ela que havia começado no Espírito, como os Gálatas, foi fascinada em algum momento pela sabedoria humana, começou a querer entender as coisas pela mente humana, com os filósofos, com os pensadores deste século, com a sabedoria carnal, da mente carnal, que não compreende as coisas do Espírito, e aí começou a honrar a Deus de lábios. Eles até abrem a Bíblia, mas não têm mais vida. Eles estão em profundo sono, porque já estão debaixo de juízo, tá bom? Let me see aqui. Então, a lição de casa que eu dei para vocês foi esta daqui. Eu quero mostrar para vocês como é que Satanás age. A gente fez o testemunho do diabo depois que Jesus Cristo veio, e é mais ou menos o que essas pessoas hoje creem, né? Como Jason e etc. Deixa eu deixar uma coisa aqui na tela. Tá aqui. E eu vou colocar, ele está no playlist do Insensatos Gospels, que é a fé de... Sabe o que é isso, né? Isso mesmo que você pensou. Tá lá na playlist, eu vou tocar aqui para vocês. Meios lindos e minas lindas. O testemunho do cramulhão depois Satanás. de Cristo, tá bom? Calma, gente. Voces não Vamos ver se imaginam vai dar, o porque a quanto internet esse está ruim, viciado deixa em eu ver. voces. Voces são tudo para mim. E eu vivo o tempo... Dá para colocar? Deixa eu ver aqui. Peraí. Alerta Patrachin Ador. O Glória. Eu tenho que tentar voltar. O Glória. Pessoal. Meios lindos e minas lindas. Aqui é o Satanás. Calma, gente. Voces não imaginam o quanto esse o viciado em voces. Voces são tudo para mim. Não tem a introdução. Eu vivo o né? tempo todo pensando... Não tem em como introdução, eu agradá-los. vou deixar aqui no card ou no embaixo para vocês ouvirem aqui, porque perdeu a introdução, que é matadora aqui, que vai fazer vocês entenderem certinho. Ele está começando lá pelo meio. Então, aqui a gente precisa, para ter olhos para ouvir, diferente desse espírito de profundo sono que Deus mandou sobre os profetas, sobre os pastores de hoje em dia, sobre essa galera que está deturpando as escrituras, que não conseguem mais entender as coisas espirituais como elas são. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você ainda
Não entra nessa de teologia, de sabedoria humana, não, porque isso é furada, viu, pessoal? É furada. Entender a Bíblia com sabedoria carnal é furada, tá bom? Sabedoria desse século. Aí entra o príncipe desse século, que vai cegar o entendimento e vai trazer incredulidade, etc, tá bom? Deixa eu ver o que temos aqui. E Pedro vai dizer lá em 2 Pedro, dar uma corroborada, né? Foi daí que a gente tirou a frase que eu costumo usar, que não é importante, vou até deixar de usar, porque diante do que Pedro, testemunha ocular, diz, eu fico com Pedro e abandono a minha. Vamos lá. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, profecia não é só isso que te digo não, tá, pessoal? Profecia é toda ela. Toda a Bíblia é a profecia. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E Jesus disse lá que o Espírito da verdade nos guiaria toda a verdade depois que ele subisse ao céu. Jesus era que explicava a parábola e tal, né? Mas aí ele ia subir, o Espírito da verdade nos guiará toda a verdade, nos ensinará todas as coisas que ele tem dito e nos fará lembrar delas também. Tá bom? É uma pena que eu não consiga colocar o testemunho Los aqui do melhores presentes Cramulhão a para oferecer. vocês. Deixa eu ver aqui. Vivo criando oportunidades para voces serema Ele indameis não felizes. começa. A alegria de voces é a minha Eu vou alegria. excluir. E galera, osa De novo. Ó, eu vou deixar aqui o link para vocês, tá bom? A gente aqui cuida muito de desigrejados. Se você não está indo em templo, bate um papo com a gente. A gente é desigrejado, mas não é bagunçado, tá bom? Vamos ver, não é desviado, não é bagunçado. Eu vou explicar por que uma outra hora e tal. Esses daqui, aqui é o texto de Paulo. Peraí, deixa eu voltar aqui. A gente fez até a arte de uma camiseta, que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Está vendo aqui do apóstolo Paulo? É a arte de uma das nossas camisetas. Comprando as camisetas, você ajuda a gente. Se você quiser mandar uma oferta bem generosa, a gente está precisando, tá bom? Por que não, né? E aqui sobre amar a Deus, o que é o conceito de amar a Deus, para você aí conhecer o evangelho da terceira via e sair andando, porque ele veio da besta, tá bom? O Antigo Testamento foi dado por Moisés, o Novo Testamento veio pelo Jesus, mas o Testamento reformado, essa aliança bagunçada aí veio da besta, tá? Então é só, tem a camiseta aqui, a arte, é só falar com a gente, vai ser legal a gente andar aí. Essa aí é a logo, esse daqui é a camiseta do nosso podcast também. Estes aqui, eu vou ficar devendo aqui o testemunho de Satanás, mas aqui não está carregando do começo, perde um pouco a coisa, mas eu vou deixar fixado aqui nos comentários o testemunho de Satanás depois de Cristo, e depois vocês vão saber o testemunho de Deus, eu já passei. Deixa eu passar o de Deus aqui depois de Cristo. Esse eu acho que eu Deus consigo. se converteu. O Deus do Antigo Testamento foi crucificado com Cristo e agora é um novo Deus. Ouça o seu testemunho. Olá, terráqueos. Aqui vos fala o novo Deus. O Deus do Novo Testamento. Antes eu era um Deus raivoso, irritado. Eu era difícil de engolir ou agradar. Então Jesus morreu na cruz por mim e eu renasci. Sou um novo Deus agora. Eu amo a todos. Vivo em paz. Fiquei mais calmo, sereno e tranquilo. Vivo cercado de pecados e pecadores por todos os lados. Minha existência então ganhou um novo significado. Agora eu vivo para agradar o ser humano. Independentemente do que ele faça contra mim, contra si mesmo, contra o próximo, e contra a natureza que eu mesmo criei. Ou contra meu filho e contra o sangue que meu filho derramou naquela cruz. Atenção! Cuidado!
Não deixe a serpente te enganar. Deus nunca mudou. Conheça o verdadeiro Deus. Eu, o Senhor, não mudo. A cruz foi para crucificar o pecador e não a mim. Eu estou colocando cada inimigo debaixo dos pés do meu filho que está assentado à minha direita nos céus. E os pecadores serão jogados no lago de fogo e enxofre juntamente com o diabo, porque quem continua pecando permanece debaixo da minha ira. Deus se converteu é um livro de ficção gospel, escrito pela tia de Bereia, e nele você encontrará o testemunho completo de conversão não apenas de Deus, como também o testemunho de outros personagens tão importantes para a fé. São eles: diabo, mundo, Bíblia, pregador elite, o ministro, os novos cristãos. Durante a leitura você se sentirá desafiado a repensar sobre a graça, nova aliança, e a variedade de teologias que influenciaram a construção da sua fé. O livro Deus se Converteu está disponível na versão e-book ou na versão impressa. Acesse os links na nossa bio do Instagram A Tia de Bereia e adquira agora mesmo. Deus se Converteu, um livro de sátiras e um show de heresias, escrito pela autora, A Tia de Bereia. Vocês viram aí o testemunho do novo Deus aí renascido em Cristo? Que palhaçada! Esse Deus amor sem compromisso, esse Deus permissivo, esse aí é o Cramulhão, eu acho, hein? Deixa eu ver se eu consigo botar o testemunho do Cramulhão também. Soal. Meios lindos e minas lindas. Aquí o Satanás. Calma, gente. Voces no imaginam o quanto SO viciado en voces. Voces sao tudo para mim. Y yo vivo o tempo todo pensando en cómo agradalos. Nos melhores presentes a oferecer. Vivo criando oportunidades para voces serema ainda meis felizas. A alegría de voces é a mina alegría. E galera, o sacrificio de Cristo é foi muito importante para mim. Me trouxe cura, sabe? Na mina alma mesmo. Antes eu era muito incompreendido. Agora sabem que Deus era o culpado, aquele Deus mau, inflexível. Mas agora Deus se transformou depois de Cristo, voces perseveram a mudança dele. Deus mudou e se tornou meis próximo, meis complacente como a humanidade. E NM me incomoda mais? Deus parou de me perseguir, Deus se tornou menos radical. E quanto a Biblia? Como ela mudou também depois que foi revisada, atualizada, reformada. Nessa nova Bíblia contém até muitas falas e interpretações minas que são mina base de fé e prática. E, desde que eu tive uma revelação ainda na presença de Deus, eu ajudo as criaturas de Deus a interpretarem as palavras de Deus nesse novo mundo, sabe? O inicio do meu ministerio foi ainda lá no seu, ajudando os anjos a interpretarem e contextualizarem Deus e a palavra. Quanto eu ser humano, eu sempre tive uma paixão especial. Sabe, voces sempre foram o centro do meu coração. Mina motivação. Na verdade eu sempre tentei ajudar o ser humano. Desde o Edén, lembra. Quando a mulher não tinha entendido direito o que Deus tinha dito sobre o real motivo dele proibir que comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu expliquei tudo direitinho para ela. Deus expulsou o ser humano dali do jardim perfeito por inveja. Mas, hoje, depois de Cristo, Deus não expulsa meis ninguém. Você já percebeu? Não tem meis Deus caindo na cabeça de ninguém. Deus não fica meis torcendo para você errar e te punir. Assim, depois de Cristo eu estou livre. Hoje eu continuo firme na minha missão de ajudar cada de voces a conhecer melhor as coisas espirituais, a interpretar, contextualizar e atualizar as escrituras. Afinal, os tempos mudam. Temos que evoluir. Alguns, por serem fariseus fanáticos, têm inveja de mim, mas voces são minha prioridade, minha força para continuar. Repitam comigo, hoje somos livres. Deus me ama, não importa o que eu faça. Nem me importa mais se você vive pecando e seja capaz de pecar. Diga e repita, esse ou mais que vencedor nessa vida. Olá pessoal. Meus lindos e minas lindas. Aqui é o Satanás.
Calma, gente. Vocês não imaginam o quanto esse ou viciado. Então é isso, pessoal. Estão pregando um evangelho estranho, que é o evangelho da besta, porque afinal de contas o anticristo tem que sentar, não é mesmo? As nações têm que dar o seu poder a ele. E ele gosta muito de certas pessoas que honram a Deus com os lábios e o coração está longe, pessoas que gostam de lisonjas. Lá no livro de Daniel vai dizer que ele, com lisonjas, perverterá os violadores da aliança e repartirá a terra com eles e suas riquezas. Então, se pessoal que foi para a teologia, que gosta muito de ser adorado, tem até teólogo autodidata, né, que são os sábios desse século, passaram a honrar a Deus com os lábios, mas o coração está bem longe. A gente precisa das escrituras e do poder de Deus como duas pernas, para andarmos equilibrados sobre a vida, para andarmos entendendo as escrituras, as parábolas, tendo revelações de quem Deus é, do que Ele quer do seu povo. Isso é a Bíblia que traz, ela que ensina, ela que exorta, ela corrige, ela nos lê. Não somos nós que a lemos, mas à medida que vamos lendo, meditando e mergulhando, nós também somos lidos por ela, ajudados por ela, consolados, exortados, corrigidos, ensinados, animados, para que a gente possa permanecer e fazer a vontade de Deus, porque o mundo não evolui, o mundo passa. Parece que ele evoluiu, mas ele é o mesmíssimo. A diferença é que antes os cavalos eram físicos, agora os cavalos têm forma de carro, de moto e de internet 5G. Tá bom? Esse daqui é o nosso trabalho. Se você tiver qualquer dúvida, o e-mail está aí. Dá uma passadinha na playlist do Insensatos Gospels, é o nosso podcast aqui da Tia. Se você tiver qualquer dúvida, é só dar um oi, curte, compartilha, se inscreve no canal, sugere temas para gente. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Então, há uma diferença, sim, que você esteja ainda no caminho, que ainda seja dia para você, que o espírito de profundo sono não te apanhe, que você não seja aqueles que botam louvor no talo, mas que tem um buraco existencial enorme, que você não seja aqueles que riem ou que fecham os ouvidos e rangem os dentes contra aqueles que expõem as escrituras puras e sólidas, né, sem citar Jones, sem citar pensadores e teólogos. Enfim, mas se for isso também, está previsto, não há o que fazer. Paz para quem é da paz, para quem não é da paz, para trás de nós, porque como Jeú a gente vai avançar para exterminar a casa de Acabe e Jezabel, que fazem alianças com povos estranhos, que trazem estrangeirice ao povo, ensina a adorar outros deuses e se prostituírem na fé, na alma, no espírito, na conduta, no caráter, e calam os profetas, matando os profetas para calar a profecia, que é a palavra de Deus. Bom, foi um prazer, uma alegria. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.